Você sabe quais são os principais modelos de negócio de autoprodução praticados no Brasil? Meu nome é Everton Góes e eu sou gerente comercial de novos negócios da Exata Energia e esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre autoprodução. Mas antes da gente continuar com o conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho. Antes da gente explorar quais são os principais modelos de negócio de autoprodução, eu preciso retomar um conceito bastante importante, que o principal requisito para um consumidor usufruir dos benefícios de autoprodução é que ele esteja no mercado livre de energia, ou seja, ele precisa ser um consumidor livre ou um consumidor especial. Retomado esse conceito, vamos explicar o primeiro modelo que eu trouxe aqui para vocês. Esse primeiro modelo é o que a gente chama de modelo proprietário. Neste modelo de negócio, o consumidor arca com 100% dos investimentos relacionados ao desenvolvimento e construção dos ativos e ele também assume todas as responsabilidades relacionadas ao desenvolvimento, construção e operação e manutenção desse ativo. Geralmente, os consumidores que optam por essa alternativa têm como característica o interesse em diversificar o seu ramo de atuação e geralmente vão alocar tanto recursos financeiros como mão de obra para cuidar dessa atividade. Não é comum que a gente tenha esse modelo de negócio hoje no Brasil, por quê? Porque quando o consumidor opta por esse modelo, ele precisa ter conhecimento tanto regulatório quanto técnico, né, para estruturar essas usinas de operar, e muitas vezes o consumidor não tem esse conhecimento porque acaba fugindo do seu core business. Então, esse não seria o principal modelo de negócio que nós temos hoje, mas é um modelo que se aplica para todos os consumidores, ou seja, todos aqueles consumidores que estão no mercado livre podem utilizar esse tipo de modelo e optar por essa alternativa. O segundo modelo de negócios que a gente vai falar aqui é o modelo do produtor independente de energia equiparado ao autoprodutor. É o famoso PI equiparado. Nesse tipo de modelo de negócio, o consumidor se torna sócio de uma empresa que é especializada na atividade de geração, desde o processo de desenvolvimento, construção e passando pela operação e manutenção. Diferentemente do primeiro negócio, no qual o consumidor assume todas essas responsabilidades, nesse tipo de modelo, o consumidor tende a delegar essas atividades para uma empresa especializada, dado que essas atividades são o core business desse gerador e muitas vezes não é o core business da empresa consumidora. Hoje, esta é a modalidade mais comum entre os grandes consumidores, os consumidores livres, e a maioria das transações que são noticiadas hoje são desse tipo. No primeiro modelo que a gente falou, o único pré-requisito que a gente coloca é que o consumidor ele precisa ser um agente da CCE, ou seja, ele precisa ser um consumidor livre ou um consumidor especial. Já quando a gente vai para o modelo de PIC parado, além desse pré-requisito inicial, o consumidor também precisa cumprir alguns outros pré-requisitos, tá? O primeiro deles, e talvez o mais importante, é que a unidade consumidora que vai receber a energia para usufruir dos benefícios de autoprodução, ela precisa ter pelo menos 3.000 kW de demanda contratada com a sua distribuidora local. Aqui tem um ponto de confusão às vezes com as pessoas. Nós não estamos falando da potência da usina, a gente está falando da potência da unidade consumidora. E um outro ponto também importante, a gente está falando da demanda contratada individualmente, ou seja, você tem que olhar aquela unidade consumidora e verificar se aquela unidade consumidora tem ou não o mínimo de 3.000 de demanda contratada, ou seja, você não consegue juntar unidades consumidoras para estar no modelo de PI equiparado. Esse é um ponto muito importante, no qual a gente não tem esse tipo de problema nos outros modelos, mas nesse, de fato, a gente precisa ficar bastante atento com isso. Esse é um dos grandes motivos que os grandes consumidores optam por este modelo, porque eles cumprem esse pré-requisito e os pequenos consumidores tendem a não cumprir, então eles não conseguem optar por esse modelo. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante, os 3.000 kW de demanda contratada. Um outro ponto importante é que essa usina está sob o guarda-chuva de uma sociedade de propósito específico, as famosas SPS. Então, lá nessa sociedade de propósito específico, o consumidor se torna sócio do gerador, juntos estruturam essa SPE e os ativos de geração estão debaixo dessa SPE. E o consumidor ele precisa necessariamente ter uma participação acionária nessa SPE nas ações ordinárias, que são aquelas ações que dão direito a voto. Um outro ponto importante é a necessidade de investimento pelo consumidor. A necessidade de investimento pelo consumidor acaba sendo definido caso a caso, ou seja, na negociação ali com o gerador.
Mas geralmente o que a gente vê no mercado é que o consumidor ele opta por investir o menos possível nessa estrutura, por quê? Novamente, não é o core business dele, ele não quer alocar recursos financeiros para essa atividade. Um outro ponto importante para caracterizar também a autoprodução é que você faça uma vinculação dessa usina com o consumidor na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Como é que a gente faz essa vinculação? Por meio de um contrato de fornecimento de energia. Então, é estabelecido um contrato de fornecimento de energia entre a SPE e a unidade consumidora, e esse contrato ele é registrado na CCE, você apresenta os documentos no qual comprovem que o consumidor é sócio dessa SPE, e a partir desse momento a CCE reconhece isso e passa a disponibilizar, a liberar, na verdade, os benefícios de autoprodução para aquela quantidade que o consumidor tem direito, ou seja, que ele autoproduz. Um outro ponto importante dessa modelagem, e aí eu diria que é um dos pontos mais complexos também, é a modelagem contratual. Quais são os principais contratos que você tem nessa relação? Primeiro, você tem esse contrato de PPA, que a gente chama, que é o contrato de compra e venda de energia entre a SPE e o consumidor. Esse contrato geralmente é de longuíssimo prazo, de 15 a 20 anos, e inclusive ele pode ser feito em dólar, tá? Então a gente vê muitos consumidores que são eletrointensivos, que têm muitas exportações, fecharem contratos em dólar nesse tipo de modelagem, Na verdade a gente viu isso acontecer agora no ano de 2022. Então esse é um primeiro documento importante que é celebrado entre as partes. Um outro documento importante é o acordo de acionistas, que é celebrado entre o consumidor e o gerador, aquele parceiro desenvolvedor que o consumidor está sendo sócio. Por que você precisa de um acordo de acionistas? Como o consumidor precisa ter participação acionária ordinária, ele tem direito a votos, ou seja, ele teria o controle dessa usina e geralmente o principal investidor é o gerador. Para que você consiga equalizar essa equação de governança corporativa, você constrói esse acordo de acionistas, transferindo novamente o controle da usina, ou a maior parte desse controle, para o principal investidor, que é o gerador. Um outro contrato, um terceiro e último contrato que a gente coloca nessa relação, é o contrato de compra de ações. Então, o consumidor ele vai celebrar esse contrato para estabelecer qual que vai ser o valor da compra dessas ações e, principalmente, quando esse consumidor vai entrar nessa sociedade. O que a gente tem visto no mercado, o mais comum, é que esse consumidor ele só entre nessa sociedade a partir do momento de início de operação comercial dessa usina, porque o consumidor prefere delegar as responsabilidades e os riscos relacionados ao desenvolvimento e construção dos ativos para o gerador, que é a empresa especialista e que essas atividades fazem parte do seu core business. Se o consumidor entra lá na frente, ele acaba saindo desse risco e ele só entra quando o ativo está em operação comercial, ou seja, já construído. Esse é o principal motivo para o consumidor escolher entrar no início de operação. O consumidor pode escolher entrar em outro momento? Obviamente ele pode escolher, porém não é o que a gente vê comumente entre os grandes consumidores. E por último, e não menos importante, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de arrendamento ou locação. Como é que funciona esse modelo? Então você tem lá um investidor que desenvolveu, construiu e vai operar esse ativo e ele aluga, ele arrenda esse ativo para um consumidor final. Tá? Como é uma relação de locação, você não tem investimento. Então esse é um dos principais pontos desse tipo de modelagem. Você não requer qualquer tipo de investimento pelo consumidor, por quê? É uma relação de arrendamento. Mas o que permite que, numa relação de arrendamento, de locação dessa usina, o consumidor consiga usufruir dos benefícios de autoprodução? É que, quando você faz o arrendamento, é permitido que a outorga dessa usina seja emitida no nome do consumidor. O consumidor ele destrava esses benefícios de autoprodução. Como é que funciona a modelagem contratual dessa opção? Geralmente, também são 3 principais contratos. Primeiro, locação de terras, ou seja, a localização onde vai ser instalada essa usina. Segundo, a locação dos equipamentos, ou seja, os equipamentos que serão necessários para você gerar energia. E por último, um contrato de operação e manutenção dessa usina, que seria um contrato variável por performance. Esse modelo contratual ele é muito parecido com o modelo que a gente tem na geração distribuída. A gente vai ter outros vídeos aqui no nosso canal falando sobre esse tema, mas é quase que um modelo importado da geração distribuída.
A principal vantagem, novamente, desse modelo para o consumidor é que ele não vai precisar investir. Uma outra vantagem dessa modelagem é pela própria modelagem de locação. Os contratos de locação são contratos bastante conhecidos do público e principalmente dos jurídicos das empresas. Então isso pode facilitar uma negociação. Agora eu vou resumir os 3 modelos. A gente tem o modelo de proprietário, no qual o consumidor é 100% investidor do ativo. Nós temos o modelo de PIA equiparado, no qual ele se torna sócio de um outro desenvolvedor e acaba delegando as principais atividades de geração para essa empresa de geração. E nesse caso, lembrando, a unidade consumidora precisa ter 3.000 kW de demanda contratada. E por último, nós temos o modelo de locação, no qual o gerador aluga essa usina de algum grande desenvolvedor, de algum grande gerador, e não precisa de qualquer tipo de investimento. Então é isso, pessoal. Esses foram os 3 principais modelos de autoprodução que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de seguir o nosso canal e se tiver alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde.